Come on, baby, chega juntinho aqui. Eu, Luquinha Sanseverino, estamos juntinho com você. Segunda-feira, dia de saúde. Liga aqui pra gente tirar todas as suas dúvidas aí sobre alimentos, né, Luquinha? Que podem prevenir qualquer tipo de doença, né? Você sabia que existem alimentos que têm essa força, têm esse poder? Quem está aqui juntinho com a gente nos ensinando isso é a doutora Sabrine Santos, ela que é nutróloga da Santa Casa aqui de São José dos Campos. Um beijo para toda a equipe da Santa Casa aí de São José dos Campos, contando tudo pra gente. E a gente aqui no Face já fiz assim pra doutora, né? Antes de entrar no ar, né, Luquinha? Que bom, né? Isso é muito legal, né? Fazer uma pergunta aqui da nossa querida Edna. Ela que está comentando que volta e meia fica dodói, fica doentinha, seja gripe ou também dor de garganta. Tem algo que ela possa comer ou beber no seu dia a dia que vai ajudar, de repente, a evitar essas doenças, ou seja, aumentar o sistema imunológico dela? Os principais alimentos que interferem no sistema imunológico, na verdade, tudo parte do equilíbrio, né? De você ter uma alimentação balanceada e o mais rica possível em variedade. Mas os principais grupos de alimento que melhoram o sistema imunológico são os alimentos do grupo da vitamina C, da vitamina E, da vitamina E, do selênio e do zinco. São principalmente quase todas as folhas, principalmente as folhas verdes escuras, a maior variedade possível de frutas durante um dia. A gente fala que tem que comer pelo menos 5 porções de legumes e verduras e frutas. Nossa, olha, Lu. Isso espalhado no seu dia a dia, nos intervalos, nos lanches, no café da manhã, no almoço e no jantar. Então, quanto mais variado, quanto mais equilibrado, mais fortalecido vai estar o seu sistema imunológico. Então, são as frutas, principalmente as frutas cítricas, os alimentos verdes escuros, os cereais integrais, que dá a principal fonte de zinco e selênio, e as oleaginosas, que são as castanhas, que a gente chama de nuts, as amêndoas, o próprio amendoim. Que a gente vai falar, tem pergunta de amendoim, né? Exatamente. Ok. Agora, tem uma perguntinha aqui que depois eu quero deixar no ar, que a doutora estava falando aí de frutas, de verduras, etc. e tal. Eu não sei se é verdade ou não, mas eu li aí, aliás, não foi uma, foram algumas pesquisas dizendo que os vegetarianos têm muito mais força, muito mais poder imunológico do que a gente que come uma carne, alguma coisa assim. Não sei se é verdade ou não. Mas nós separamos umas fotinhas, doutora, de algumas coisinhas aí que a gente quer saber no dia a dia, se isso daí, qual é o poder para a nossa saúde, né? Se é bom ou não. A gente vai até aqui ao plasma, eu vou pedir para você levantar comigo, Sabrine, vim até aqui, ó, ficar desse ladinho aqui, eu vou ficar desse lado aqui. Essa daí é a beterraba. Não, amendoim. Gente, eu achei que fosse uma beterraba. É que você gosta de beterraba, aí você tocou. É por causa da casca dele. Realmente, o amendoim é uma excelente fonte de energia. O mal do amendoim é a forma que a maioria come, que é frito, torrado, com sal. O amendoim in natura, você só tirar da casca e comer... Assim? Exatamente, só pode tirar a casquinha e comer. É uma excelente fonte de fibra, uma excelente fonte de óleos bons, de boas gorduras e de energia. Agora, é um alimento calórico, então você tem que moderar a quantidade. E, de preferência, variar com as outras castanhas, não comer só o amendoim. Aqui, por exemplo, a gente pode pôr o amendoim no forno. Exatamente, só torrar um pouquinho e comer ele in natura, de preferência sem sal. Ai, que fome! Que coisa mais gostosa. E é verdade que o amendoim faz bem para os homens, assim? Faz também como fonte energética, como fonte de energia. Pedro Mariano! Come amendoim, Pedro Mariano. Isso aqui? Goji berry, né? Goji berry. Tá na moda. Goji berry. O goji berry vem como das superfrutas, né? Os chamados superalimentos. Realmente é um excelente alimento. Ele pode ser usado com vários objetivos, tanto como melhora da imunidade. Na mulher tem sido usado como prevenção de infecção urinária. Olha. E também é uma excelente fonte de energia e de energia magra. Ele dá uma saciedade boa, porque você está comendo principalmente ele na forma desidratada. É a melhor forma de se... Como a gente não tem tanto acesso à fruta in natura, a forma desidratada é melhor do que a forma em pó, e é excelente fonte de energia, e para aqueles que gostam de doce, ele ajuda bem a dar saciedade para doce. Então, agora a gente tem visto muito o goji berry em cápsula, é a mesma coisa ou não? O ideal é a fruta desidratada. É a fruta desidratada, então vou pedir aí para que reduza um pouco o preço, porque o preço anda um pouquinho alto do goji berry. Que começa a virar moda, eles aproveitam para ganhar dinheiro, né, gente? Eu confesso que eu como um pouquinho lá em casa, não gosto não, viu? Mas já que faz bem, né, acho que é importante a gente tentar aí criar esse hábito. Bom, falando em comida, hoje tem quadro novo no ar. Você vai adorar, porque se você gosta de cozinhar, você vai gostar muito também das receitas criativas e fáceis de fazer. E isso tudo você vai conferir no quadro Mão na Massa. E hoje a gente vai aprender como fazer um coquetel cafezito, mão na massa.
Olá, eu sou Gilson Rosa, sou docente do Centro Universitário Senac Campos do Jordão. Hoje vamos preparar um coquetel cafezito. Para esse coquetel nós vamos utilizar grãos de café para decoração, 40 ml de licor de café, 30 ml de rum branco, 20 ml de creme de leite fresco. Então nós vamos usar uma coqueteleira com gelo, ,30 ml de rum, 40 ml de licor de café, ,20 ml de creme de leite fresco. Agora vamos bater ele até ficar homogêneo. Vamos coá-lo. Decorar com os grãos de café. E está pronto o nosso coquetel. Né? A partir de hoje, um beijo para todo o pessoal aí do Senac Campos do Jordão. E não tem nem o que comentar quando a gente fala de Senac, né? Os grandes chefes, as grandes receitas. E daqui a pouquinho, essa receita aí deliciosa do cafezito vai estar no nosso Face. Aliás, todas as receitas do nosso Face. E o Daniel já está engordando alguns quilinhos sempre que vai gravar, né? O Mão na Massa. Então, você pode trazer para a gente engordar junto com você, tá bom? Deixa eu só dar um toque para vocês. Gente, hoje não tem o Vale Cap, né? Por conta aí da final da Copa do Mundo. Mas segunda-feira, dia 21, a gente vai conferir quem são os sortudos aí que faturaram os prêmios, né, Luquinha? Pois é, Solange. Bom, eu acho que já está todo mundo sabendo, mas a gente faz questão de falar aqui. A CBF definiu que Luiz Felipe Scolari não é mais o técnico da Seleção Brasileira de Futebol. A situação ficou insustentável depois da derrota para a Holanda na disputa pelo 3º lugar da Copa do Mundo. A CBF deve se pronunciar nessa segunda-feira, ainda hoje mesmo, e o mais cogitado aí para ocupar o lugar do Felipão é o Tite, ex-técnico do Corinthians. Eles têm uma mania de colocar ex-técnico do Corinthians, né? Vamos ver se vai dar certo. Ele é humilde, filho. Ele é humilde. Olha, o dia que corintiano for humilde, o mundo acaba, né, gente? Bora pro intervalo, a gente já volta.